Graça e paz. Nós estamos analisando o Evangelho de Marcos. Embora o tema que os estudiosos chamam o Evangelho dos Milagres de Jesus, ainda a gente não viu nenhum milagre propriamente dito do Senhor Jesus. Mas nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos preparando para poder compreender melhor o Evangelho. A primeira mensagem nós falamos sobre o que é o Evangelho. Também meditamos um pouquinho sobre o que não é o Evangelho. Depois nós avançamos um pouquinho mais e falamos sobre João Batista, que Marcos chama 4 testemunhas para provar que aquele Jesus que ele está pregando realmente era o Messias prometido. Depois nós vimos o batismo e a tentação do Senhor Jesus. E a semana passada nós estudamos sobre a porta de entrada no reino de Deus. Como é que uma pessoa pode adentrar no reino de Deus? E nós vimos respostas para essa pergunta. Como uma pessoa pode entrar no reino de Deus? E a gente viu que haviam 2 necessidades. Primeiro, Jesus falava a respeito do arrependimento, que era uma mudança de mente. E depois a gente viu que a segunda necessidade era crer no Evangelho. E a gente viu um pouquinho o que era uma fé bíblica e o que não é fé bíblica. E dessa forma nós podemos entender que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, que não é uma mensagem comum hoje, não é uma mensagem agradável chamar pessoas ao arrependimento de seus pecados. E depois a gente viu que era necessário crer, confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo como seu Salvador. E dessa forma nós estamos avançando. E hoje nós vamos continuar um pouquinho mais e nós vamos ver Marcos 1, 16 a 20. E nós vamos pensar um pouquinho sobre alguns dos chamados que Jesus fez para os homens. Vamos ler Marcos 1, de 16 a 20. Vamos nos pôr de pé? A próxima mensagem já começa alguns dos atos maravilhosos, miraculosos do Senhor Jesus, quando ele vai expulsar um espírito imundo. Mas antes de fazer isso, ele chama algumas pessoas para estar junto dele, para já ir aprendendo a respeito de como devemos trazer homens para perto dele. Diz assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Oremos. Santo Deus, nós já louvamos o teu santo nome, já preparamos o nosso coração, e agora queremos ser desafiados pela tua palavra. Fala conosco, Pai, a respeito do teu chamado para uma vida e um compromisso maior contigo. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoa, Pai. Tira do nosso meio tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa atenção ou desviar a nossa mente. Que possamos estar focados na Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu creio que esse é um texto muito propício para a época em que a igreja está vivendo. Nós estamos querendo implantar a visão de igreja multiplicadora, onde a nossa intenção seria que cada irmão entendesse o seu papel no reino de Deus, cada irmão entendesse a sua importância para o cumprimento da grande comissão, que cada irmão entendesse que foi chamado para cumprir o ID do Senhor Jesus. Independentemente de quem seja, da idade, da sua condição financeira ou da sua profissão, ou do estado de saúde que você esteja, Deus pode usar a sua vida
para que a grande comissão avance aqui na terra através de você. Então a gente olha para um texto e a gente começa a perceber que Deus, durante o Evangelho, Ele vai fazer 3 chamados para os discípulos, 3 chamados para os homens. O primeiro chamado que Ele faz, nós vimos a semana passada, que é o chamado para a salvação. E Ele disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. É o primeiro chamado que Ele faz para todos os homens. Antes de nós fazermos qualquer coisa, antes de nós servirmos a Deus, ou antes de buscarmos qualquer bênção, nós temos que entender que a coisa mais importante que Deus tem para o homem é a salvação da sua alma. E foi o primeiro chamado que a gente viu no Evangelho. Venham, arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E hoje nós vamos ver o segundo chamado que Jesus faz para os homens. O chamado para o quê? Jesus chama pessoas comuns para a realização de uma obra extraordinária. Jesus está chamando pessoas para o discipulado. Ou seja, Jesus tem um chamado especial para as pessoas que querem segui-lo. Nós vamos falar hoje sobre o chamado para o discipulado. O que é ser discípulo de Jesus? É entrar num processo de crescimento espiritual, onde dia após dia o Senhor Jesus vai transformando a nossa vida, até que naquele grande e glorioso dia em que nós estaremos com Ele, em que Cristo será plenamente formado em nós. Nós estamos num processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo. É uma obra que Deus começou quando nos chamou e nos salvou, e ela vai durar todo o processo da nossa vida, assim como nós vimos em Filipenses: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, entrar num discipulado é entrar na maior aventura que o ser humano pode experimentar aqui na Terra. É entrar num processo de se tornar igual a Cristo, embora aqui nunca isso acontecerá plenamente, mas nós estamos no caminho. E é esperado que hoje sejamos melhor do que fomos ontem, e que daqui a 10 anos sejamos muito melhores do que somos hoje. E quando nós entrarmos na glória, sejamos perfeitamente como Jesus é. É essa a intenção. Mas é um processo. E o primeiro passo do processo é ir até Jesus para ter a salvação. E o segundo passo é ir até Ele para começar um discipulado. E nós vamos ver o chamado de Jesus hoje. Que tipo de pessoas que Jesus chama? Então a gente vai ver, primeiramente, que Jesus chama pessoas e lhes dá o privilégio de desenvolverem um relacionamento pessoal com Ele. Às vezes a gente quer chegar na igreja, por exemplo, a gente tem visto um desastre que tem acontecido na música evangélica. Por quê? Porque pessoas que cantavam no mundo, elas chegam na igreja e a primeira coisa que elas querem fazer é o quê? É cantar, sem teologia, sem conhecer a Cristo, sem nada, mas elas querem cantar. E já começam a fazer música que dizem ser inspiradas, mas contrariam totalmente as Escrituras. Por quê? Porque Deus, primeiramente, deseja que as pessoas tenham um relacionamento pessoal com Ele. Os nossos dons e talentos são importantes, mas primeiro Deus está interessado no que nós somos, e não no que nós fazemos. E o texto é muito interessante quando Jesus diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes no mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: sigam-me. Jesus não falou, vão e façam discípulos logo de início. Primeira coisa que ele falou: ande comigo. Venha ver como eu vivo, venha ver o que eu penso, venha ver no que eu creio, venha ver quem eu sou. Conheçam a mim, primeiramente. Sigam após mim. Eu estou indo, acompanhem-me. Aprendam de mim. E é a primeira coisa que Jesus deseja fazer.
Devemos entender que Jesus não chamou seus discípulos para uma certa denominação, nem mesmo para um certo tipo de doutrina. A princípio, ele não convidou seus discípulos para um relacionamento apenas doutrinário, como um pensamento teológico revolucionário. E ele também não chamou para um movimento sensacionalista. Ele também não chamou para apenas trabalhar. Devemos entender que Jesus não chamou seus discípulos para uma organização estática, sem vida e plenamente humana. Jesus chamou seus discípulos para um relacionamento consigo mesmo. Notemos o verbo, sigam-me. Ele não falou, venha para a minha igreja, venha para a minha denominação. Ele falou, ande comigo. E é o que ele espera que cada um de nós façamos. Que nós, depois de ouvir o chamado dele, a gente faça o quê? Ande com ele. O que tem acontecido? Pelo fato da gente entender mal esse siga-me, ande comigo, a gente tem reduzido a nossa vida espiritual apenas aos domingos à noite, quando estamos na igreja. E nós devemos entender que isso seria religiosidade. Mas Jesus não quer religiosidade, Ele quer um relacionamento com você, não apenas domingo à noite aqui na igreja. Ele quer que você saia daqui seguindo Ele. Que na segunda-feira você siga Ele, que na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você siga a Ele. E não apenas quando está aqui na igreja. E é muito interessante quando ele diz assim, tem uma versão que diz, venha após mim. Ele não estava parado num lugar e falou assim, domingo que vem vocês voltem aqui para estar comigo, que eu tenho algo para ensinar. Não, ele disse, sigam-me. Venham após mim. E a gente deve entender que o relacionamento com Cristo precede o desempenho dentro da igreja. A vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. E devemos entender que antes de trabalhar para Ele, Ele deseja trabalhar em nós. Antes de que nós estejamos prontos para fazer algo por Ele, Ele quer primeiramente fazer algo em nossa vida. Antes de nos comissionar, Ele deseja transformar para que a gente indo seja instrumento de transformação na vida daquelas pessoas que ainda não conhecem a Ele. Portanto, uma vida de discipulado vai muito além das nossas reuniões de domingo à noite. E como o próprio nome diz, é uma vida de discipulado. Não é um momento de culto, mas é uma vida inteira seguindo a Jesus. Antes de servirmos a Ele, Ele precisa nos curar. Ele precisa nos transformar. Ele quer nos capacitar para sermos bênção na vida das pessoas, ao invés de só querermos receber bênçãos. Lembra o que ele falou para Abraão? E se tu uma bênção. Ele deseja que cada um de nós que aqui estamos sentados sejamos bênçãos na vida um dos outros, mas também bênção para o mundo. Em ti, todas as famílias da terra serão benditas, ele disse para Abraão. E através de nós, as famílias da terra poderão conhecer a Jesus. Mas para que conhecer Jesus, nós precisamos demonstrar Jesus para as pessoas que estão ali fora. Portanto, devemos entender, primeiramente, Jesus chama pessoas e lhes dá o privilégio de desenvolverem um relacionamento pessoal com Ele. É interessante, se você marcar uma audiência com a nossa querida presidente, será que ela vai te receber? Mas o Deus Criador dos céus e da terra está convidando para que você tenha uma audiência eterna com Ele, que você ande com Ele dia após dia, minuto após minuto, hora após hora, semana, meses, a eternidade toda. E eu creio que Deus é muito mais importante que a nossa querida presidente. E olha o privilégio que Ele tem nos dado. Ele tem nos chamado para andarmos com Ele.
Você considera isso um privilégio? O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus, deseja andar com você. Deseja que você conte para Ele também as suas aflições, as suas tristezas, que você aprenda com Ele a resolver as dificuldades da vida. Ele quer conhecer, Ele quer te ouvir, Ele quer que você realmente desenvolva um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Mas o chamado continua. Ele chama pessoas, muito bem. Mas a gente tem que entender que Ele também chama pessoas que se encontram ocupadas. Quando a gente olha para a nossa época e olhamos para o contexto que vivemos com tantas atividades, tantos programas, tantos cursos, compromissos sem fim, notamos que o bem mais precioso que temos em nossos dias é o quê? É o tempo. É o bem mais precioso, o tempo. Nós não temos tempo. Eu creio que cada um de nós gostaria que o nosso dia tivesse 10 horas a mais, para que a gente pudesse fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Logo, quando eu e você somos desafiados a avançarmos e nos engajarmos no nosso compromisso com Cristo, a fim de que a gente possa crescer, a fim de que a gente possa desenvolver o ministério, a fim de que a gente possa ser bênção na vida das outras pessoas, quando nós somos chamados para um discipulado, para um crescimento espiritual, a resposta e a desculpa mais justificável para qualquer negativa é a falta de tempo. Eu não tenho tempo. Eu estou muito ocupado, minha agenda está muito cheia. Eu tenho muitos compromissos, o meu serviço tem acabado comigo. Meus filhos me dão muito trabalho, eles ocupam demais a minha vida. Os meus estudos estão acabando com o meu tempo, a minha saúde. E cada um tem uma justificativa como tem sido difícil e como o tempo está escasso. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente consegue perceber que, pela lógica humana, Jesus não teria chamado nenhuma das pessoas que ele chamou. Quando a gente olha para Davi, Davi não estava dormindo lá em casa perdido quando Samuel foi ungí-lo. Davi estava trabalhando atrás das ovelhas. Quando a gente pensa em Gideão, ele estava o quê? Malhando o trigo. Quando a gente pensa em Amós, que era boiadeiro, pessoas ocupadíssimas. E Deus chamou cada uma delas para andar com Ele, para se aproximar dEle, para ter um compromisso mais profundo com Ele. E é interessante que Deus nunca chama pessoas desocupadas. E eu sempre falo para os líderes de ministério, se você quer que alguém faça algo, nunca chame aquele que está de braço cruzado sem fazer nada. Porque aquele vai continuar sem fazer nada. Se você quer que alguém faça algo e faça bem feito, chame alguém que já está fazendo 2, 3 coisas, porque ele vai aceitar fazer mais algo ainda. Vai fazer mais coisas ainda. E quando a gente olha para Jesus, ele não foi atrás de pessoas desocupadas. A gente vê aqui, quando ele chega nos discípulos, eles estão trabalhando. Ali a figura é bem clara quando mostra Jesus se aproximando dos discípulos, e eles estavam ali nos seus barcos, com as suas redes, preparando para ir para o mar, ou chegando do mar. Eles estavam ocupadas. Essas pessoas estavam ocupadas. E talvez até mais ocupadas que você. Mas entre uma ocupação e outra, sempre nós temos a oportunidade de colocar a nossa vida à disposição do reino de Deus. Temos que entender que Jesus, ele percebe pessoas ocupadas, mas ele percebe que aquelas pessoas ocupadas poderiam se ocupar de atividades mais nobres. Eu não estou dizendo que você tem que realmente abandonar o seu emprego. Mas eu creio que nas suas 24 horas é possível você arranjar um tempo para um trabalho mais nobre do que aquele que você já tem feito. Nós podemos utilizar o nosso tempo de uma forma mais útil para o reino de Deus. Nós podemos ser bênção no reino de Deus se a gente souber administrar as nossas 24 horas.
horas que Deus nos dá diariamente. Todo mundo tem 24 horas. Não existe pessoas que têm 36 horas ou pessoas que têm 18 horas. Todos temos. E todos somos capazes de, administrando melhor a nossa agenda, ter tempo e espaço para o reino de Deus. O que falta, às vezes, é prioridades divinas. Sabe por quê? Porque tudo que você dá importância, você arruma tempo. Seja o que for, você arruma tempo para fazer durante a semana. E coisas que nós não damos tanto valor, acabam ficando para trás. E eu dizia que quando era novo, meus 13, 14 anos, eu queria lutar judô, jogar futebol e estudar violão. Então, meu tio, ele era professor de violão lá em Araraquara. Quando eu ia na casa dele com a lição, ele falava, não está boa. Você precisa chegar aqui na ponta dos cascos, você tem que estar com a lição certinha. Aí eu falava, tio, eu não tive tempo. Aí ele falava, não. Tempo é questão de prioridade. As coisas que você quis, você fez e fez bem feita. Mas como o violão você não dá importância, então você diz que não teve tempo. E as coisas, podem olhar, na sua vida são assim. As coisas que você valoriza, você se vira e faz. Mas as coisas que são periféricas na sua vida, elas vão ficando, até que caiam no esquecimento, ou que na última hora você faça de qualquer jeito. Mas lembre-se, Deus chama pessoas ocupadas. E se você está ocupado, pode ter certeza que talvez Deus vai arranjar algo para você fazer. Porque se você já está fazendo algo, e está fazendo esse algo bem feito, é para você que Deus vai conceder o privilégio de fazer algo agora com resultados eternos. Que é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode conseguir. E é interessante que agora, olha o que Jesus faz. Jesus chama pessoas comuns para obras extraordinárias. Gente, vocês notaram aonde Jesus foi procurar os seus discípulos? Ele não foi no centro acadêmico, nos centros culturais. Ele não foi entre os rabinos. Ele não foi entre os sacerdotes. Ele não foi entre os doutores da lei. Ele foi aonde? Na beira do mar, buscar as pessoas mais simples e pessoas que, Atos diz, eles fizeram o que com o mundo? Eles abalaram o mundo. Eles transtornaram, viraram o mundo de ponta cabeça. E aí as pessoas diziam, não são todos iletrados essas pessoas? De onde vem a sabedoria deles? Por quê? Porque eles não fizeram algo pela sua própria capacidade. Eles fizeram algo pela capacidade do próprio Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o verso 17, é muito claro, quando Jesus fala assim, já que vocês sabem pescar, agora é só vocês pescarem pessoas. Não. O que ele diz? Verso 17, disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. A coisa mais maravilhosa no reino de Deus é que Ele não nos pede coisas impossíveis. Tudo o que Ele nos pede é interessante que Ele mesmo faz através de nós. Jesus é muito claro, eu os farei pescadores de homens. Ele não falou assim, já que vocês têm experiência em pesca, que tal agora vocês pescarem homens? Não. Ele falou, eu vos farei pescadores de coisas eternas, de coisas superiores. Os peixes que vocês pegam aí, se vocês deixarem aí, amanhã já está cheirando. Mas eu quero que vocês pesquem vidas preciosas para o reino de Deus. Talvez você olhe para si mesmo e diga assim, eu não sou capaz. A primeira desculpa que as pessoas dão quando são chamadas para assumir alguma responsabilidade espiritual, elas dizem, eu não sou capaz. Eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Mas é interessante que quando nós olhamos aqui para o texto, Jesus está dizendo que não é você que vai fazer, porque Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou incapaz. Ele sabe que você é incapaz. É isso mesmo. Eu não sou capaz. É exatamente isso. Ele sabe. Por isso que Ele está dizendo, eu vou fazer de você um pescador. Para que a gente
deixe a independência e se torne dependente de Deus. Jesus fez com 12 homens, e a maioria iletrados, um movimento que perdura até hoje. Graças ao discipulado que ele fez com aqueles 12 homens, embora Judas tenha caído fora e depois entrou Matias, mas graças a Deus, a fidelidade daqueles, o evangelho partiu ali de Jerusalém e chegou até nós. 12 homens que não eram capazes de fazer tamanha façanha. Eu creio que se hoje nós fôssemos procurar 12 homens para um movimento tão grandioso como o que Jesus começou através dos discípulos, nós escolheríamos homens que estariam nos grandes centros acadêmicos, com doutorados, com títulos, que chegariam aqui. A primeira coisa que estaria marcado aqui nesse slide era aqui, ó, PhD, doutor fulano de tal, e depois, no finalzinho, pastor fulano. E o que aconteceria? Onde esses homens estão? Aposto que Pedro ele seria reprovado em qualquer uma das nossas igrejas atuais. Pedro jamais seria chamado para dirigir uma das nossas igrejas. João, jamais. Tiago, pescadores. Como se a gente fosse lá entre os ribeirinhos e escolher um pastor para a nossa igreja. Aposto que os caras não sabem nem falar. Aqueles bichos do mato, está lá no meio do mato. Mas foi isso que Jesus fez. Chamou pessoas incapazes para capacitá-los para uma obra que dura até hoje. A grande dificuldade da igreja evangélica hoje, que ela confia na capacitação natural dos homens. E muitas vezes desprezam pessoas que humanamente não têm condição alguma, mas pessoas que são consagradas, que estão ali nas mãos do Senhor. E a obra de Deus não é feita com cabeça, ela é feita com coração, com coração. E às vezes a gente quer pessoas que tenham grande intelecto, mas que não têm coração. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê Jesus foi nos lugares menos prováveis para alcançar pessoas que fariam uma grande obra. A maior obra da face da terra é a implantação do reino de Deus através do Evangelho. Talvez, para que não perdesse tempo, ele poderia escolher alguns rabinos, alguns sábios da época entre os gregos, para não perder o... Quanto melhores as pessoas que ele investisse, mais garantia de resultado. Não. Ele sabia que ele podia pegar qualquer um, por quê? Porque o poder era dele, não era das pessoas. Ele pegou 12 homens que provavelmente as grandes empresas do nosso dia não contratariam para dirigi-las. E fez algo que grandes multinacionais estão abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, e a igreja continua de portas abertas. Às vezes você vai para os lugarzinhos aí, como a gente foi lá para os ribeirinhos, chega lá no meio daquelas ilhas, no meio de nada, tem uma igrejinha com a porta aberta e as pessoas se reunindo, e as pessoas que dirigem aquelas igrejas, se você olhar, elas não têm nada da capacitação natural que a gente tanto busca. Mas elas têm uma capacitação que vem do céu, porque pessoas estão se rendendo a Jesus dia após dia naquelas ilhas. E Deus tem salvado pessoas. Talvez você diga assim, eu não sou capaz. Você chegou a uma conclusão lógica. Você não é capaz. Por isso que Jesus diz, eu vou fazer de você pescador de homens. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você, os seus dons e seus talentos, ainda que limitados, mas nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, poderá ser uma bênção e abençoar muitas e muitas vidas aí fora. Quando a gente olha para Paulo falando a respeito do Evangelho, olha o que ele diz. Os irmãos conseguem ler comigo? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados.
Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, 25 a 29. E às vezes você se enquadra aqui, ó. Você olha para você e os grandes desafios que a obra de Deus tem, você fala assim, mas eu sou insignificante, quem sou eu? Você talvez diz, mas eu sou desprezível, quem sou eu? Tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente poderosa, tem tanta gente capaz. Mas a lógica de Deus não é assim. Para os homens, a lógica de Deus é loucura. Mas Paulo diz, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. O homem mais capaz na face da terra, um físico nuclear, ele é incapaz de compreender o evangelho pela sua própria força. Ele só vai entender se o próprio Deus revelar isso a ele. Da mesma forma que uma senhorinha lá no meio do mato, lá na roça, que nunca foi para a escola, e ela ouve o evangelho a primeira vez, e ela com alegria abre o coração e entende quem é Jesus, que Jesus é o Salvador do mundo, e que ela precisa de Jesus. Então Deus confunde as coisas loucas, as coisas lógicas desse mundo pela sabedoria dele, que parece loucura. Às vezes a gente estava falando, eu não sei com quem a gente estava falando esses dias, que você prega, você fala, você explica, você mostra a lógica do evangelho e a pessoa não entende. É exatamente isso. Não é pela capacidade humana, mas pela graça maravilhosa do nosso Deus. Ele deseja fazer algo extraordinário através de você. Mas ele pretende que, primeiramente, você dependa dele e não da sua própria capacidade. Ele espera que você entenda que é ele quem vai fazer através de você. É através de você. Não é você fazendo, mas é ele utilizando a sua vida. E, por fim, a gente vê nesse texto que Jesus chama pessoas comuns e atarefadas nesse mundo, e lhes concede prioridades, o quê? Celestiais. Quando ele diz assim, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E o 20, logo os chamou e eles o seguindo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. A gente deve notar que nenhuma promessa foi feita aos discípulos, exceto a de que seriam pescadores de homens. Jesus não prometeu riqueza, nem mesmo fama, poder ou glória. Jesus não fez promessas terrenas, mas promessas celestiais. Ele não ofereceu vantagens terrenas, mas sim garantias eternas. Logo, quem deseja seguir Jesus pelos motivos corretos, devem entender que o devem fazer por aquilo que Jesus é, e não por aquilo que ele pode dar. Quem deseja seguir a Jesus deve entender que ele tem algo superior para nos oferecer, mas não nesse âmbito terreno. Quem vai em busca de recompensas não vai ser pastor, não vai seguir como missionário, não vai seguir, não. Vai trabalhar, vai fazer qualquer outra coisa. Mas quem entende a prioridade que Deus dá para a sua palavra e que a coisa mais importante que você pode fazer com a sua vida aqui na face da terra é levar outras pessoas a conhecer a Cristo, você vai dar toda a sua vida por essa obra maravilhosa. Quando você entender que todo o dinheiro que você ganhar vai ficar aqui, mas que cada pessoa que você evangelizar poderá estar com você lá no céu, isso vai mudar a motivação do seu coração. Mas é interessante que nós precisamos
consertar as nossas prioridades. O que tira o nosso tempo é que nós estamos presos única e exclusivamente nesse mundo. A gente esquece da eternidade. A gente esquece daquilo que Deus tem para nós quando partirmos daqui. E a gente vive enlouquecidamente como se a nossa vida se resumisse única e exclusivamente a essa terra. Sabe o que faltam? Pessoas que querem pagar o preço dos sacrifícios que fazem a Deus. Eu e você queremos fazer para Deus somente aquilo que não vai nos custar nada. Eu não vou precisar sair da minha zona de conforto, então eu faço. Mas se eu tiver que dar um passo a mais, se eu tiver que abrir mão disso, ou ter que fazer aquilo além do que eu desejo, então eu não vou me comprometer, não. E tem um texto maravilhoso que eu vou colocar agora, que mostra Davi. Davi, ele tinha pecado, ele tinha realmente feito coisas que desagradou a Deus quando ele fez o recenseamento e o coração dele se orgulhou. O texto diz que Satanás colocou no coração dele esse desejo. Mas Deus se irou e depois deu 3 opções para ele. E quando ele viu o seu povo sofrendo por causa da praga, da peste que Deus tinha lançado sobre o povo, por causa do pecado dele, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E Deus deu uma nova oportunidade para ele e disse que para ele fazer uma oferta. Mas vamos ler aqui, que esse Araúna, quando Davi estava lá na terra de Araúna, que era um homem que morava lá perto de Davi, diz assim, Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Davi tinha que oferecer uma oferta ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, e o Araúna bondosamente quis servir ao rei. Rei, ele estava trabalhando, o Araúna, com os bois e lavrando a terra. Quando Davi chegou e precisava fazer uma oferta, o que ele fez? Aqui estão os bois dele, ele falou, está aqui, e as lenhas para a fogueira também está aqui, eu dou tudo para o Senhor, meu rei. E aí, o que Davi disse? Rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E a grande questão que esse texto nos ensina é assim: quanto vale o seu sacrifício a Deus? O que você está disposto a fazer para consagrar a sua vida a Deus? Ou você só vai fazer algo que não custe nada? Você aceitaria as ofertas de Araúna? Ou você realmente pagaria o preço pelo seu sacrifício? E o que seria hoje, talvez, pagar o tempo, ou melhor, pagar o sacrifício? Talvez hoje seria sacrificar o tempo, talvez seria deixar de lado um hobby, um prazer, um lazer, talvez horas de descanso, às vezes mesmo horas extras no serviço. O que você estaria disposto a consagrar a Deus para poder honrá-lo e glorificá-lo? Ou eu e você só oferecemos a Deus aquilo que não vai custar nada? A grande dificuldade que a obra do Senhor enfrenta hoje é a falta de homens e mulheres que estejam dispostos a sacrificar o melhor que têm para que o reino de Deus seja implantado aqui na face da terra através dele. Na maioria das vezes nós consagramos a Deus o finalzinho, o restinho das nossas forças, o restinho do nosso dinheiro, o restinho do nosso tempo.
o restinho dos nossos dons e talentos. Nós estamos envolvidos em tantas outras coisas que nós não temos tempo para Deus. Mas lembre-se, é isso mesmo que Deus quer. Você não tem tempo porque a sua agenda está preenchida com coisas que talvez poderiam ser deixadas de lado para que Deus entrasse na sua agenda. E a questão é, o que você está disposto a abrir mão para que Deus use você para o discipulado? Tanto para discipular você, quanto para você discipular outros. O que você está disposto a fazer? Lembre-se, Jesus chamou pessoas talvez mais ocupadas do que você. Mas pessoas que abriram mão de coisas importantes. Eu não estou falando que aquilo que eles estavam fazendo não era importante. Eram coisas importantes. Era o ganha-pão deles. Mas eles abriram mão para algo superior, para um chamado celestial. Portanto, como a gente pode aplicar esse texto em nossas vidas? Primeiro, além de salvar, Jesus deseja ter um relacionamento transformador com você. E a pergunta é, você deseja ter esse relacionamento transformador com Jesus? E se você deseja ter esse relacionamento transformador com Jesus, está falando relacionamento. Um relacionamento leva tempo. E tempo é o nosso bem mais precioso. Você está disposto a arranjar um tempo na sua agenda? Exatamente, sacrificar algo. Talvez uma novela, talvez um jogo de futebol, talvez dormir um pouco menos, talvez fazer menos horas extras. Para quê? Para que você abra um espaço nas suas 24 horas, a fim de que Deus possa estar com você, a fim de que você caminhe mais com Deus. Ele não quer apenas salvar, ele quer transformar. Mas para transformar, ele tem que agir. Mas para agir, você tem que dar tempo para ele. É impossível ele transformar a sua vida se você não andar com ele. Segundo, muito mais interessado naquilo que você faz, Jesus está interessado naquilo que ele poderá fazer de você através de um relacionamento discipulador. Talvez você confie nos seus dons, nos seus talentos, e você acha que aquilo que você já tem feito já está bom demais. Mas saiba que Deus está muito mais preocupado com o seu coração e com aquilo que você ainda poderá ser. Poderá ser muito melhor do que aquilo que você já é hoje. Lembra na multiplicação dos pães e dos peixes? Se aquele menino ficasse com os 2 peixes e os 5 pães, o que iria acontecer? Ele iria se alimentar. Mas porque ele entregou a Jesus, dizem que cerca de 12 mil pessoas, porque lá só dá o número dos homens, sem contar mulheres e crianças. Dizem que cerca de 12 mil pessoas se alimentaram daqueles pãezinhos e daqueles peixinhos que foram colocados nas mãos de Jesus. Agora imagina, nós estamos aqui em 40, 50 pessoas. Imagina se todos nós colocarmos as nossas vidas nas mãos de Jesus. O que ele pode fazer no mundo através de nós? O que ele pode fazer através de nós? Terceiro, Deus não chama pessoas capacitadas. Esse é o grande chavão, né? Mas capacita os chamados. Se você tivesse 3 anos para investir na vida de 12 pessoas que depois iriam continuar o bem mais precioso que você tem para deixar na mão deles, você chamaria os 12 que Jesus chamou? Imagina, você tem uma fortuna. 500 bilhões de dólares. Você ia ali na esquina, ia pegar o mendigo que está ali, um outro gari que está varrendo a rua para aí. Você ia escolher esses 12 homens e ia colocar essa fortuna na mão deles para administrar para vocês? Você faria isso? Com certeza que não. Você iria buscar
os grandes experts em economia para administrar tudo que você tem. Por quê? Porque você está confiando em quem? Na capacidade deles. Com Jesus não é assim. Por quê? Porque Jesus confia em quem? Na capacidade dele próprio. Ele diz, eu farei de vocês. Por isso que ele não chama pessoas que estão capacitadas. Lembra o texto que a gente leu? Ele fala assim, lembra que de onde vocês vieram, não foram muitos nobres, não foram muitos ricos, não foram os poderosos que ele chamou, mas quem ele chamou? As coisas loucas desse mundo. E talvez você olhe para assim, mas Deus vai me usar? Sim, Ele vai te usar. Lembra que Paulo fala aos Coríntios que Deus tem esse tesouro em vaso do quê? Em vasos de barro. Para quê? Para que a essência seja do Evangelho, o poder do Evangelho e não nossa. Se a gente fosse um vaso de ouro, as pessoas iam estar tão vislumbradas conosco que não iam olhar para o Evangelho que está dentro. Por isso que ele está usando vasos de barro, que não chama atenção alguma, para que a excelência seja do poder do Evangelho que está em nós. E é isso que ele quer fazer. Talvez você se ache tão desprezível, mas é isso que ele fala, nós somos vasos de barro. Ele não escolhe vasos de ouro, vasos de diamante, não. Ele escolhe vasos frágeis, para que o poder seja dele, para que fique evidência. Quando os discípulos chegaram, disseram assim, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. 12 homens iletrados e que chamaram a atenção do mundo inteiro. E ele diz que pode usar na nossa vida para transtornar o mundo. Portanto, se você é desafiado para algo, não diga assim, eu não sou capaz. Exatamente. Você não é capaz. Mas Jesus quer tornar você capaz. Ele quer usar você e o poder é todo dele. É todo dele. E como eu disse, tempo é questão de prioridade. Pois todos os dias temos 24 horas que são preenchidas com aquilo que realmente valorizamos. E a pergunta é, você valoriza o seu relacionamento com Jesus? Se valoriza o seu relacionamento com Jesus, quanto tempo você tem dado para Ele das 24 horas que você tem diariamente? Por aí você pode entender, de 0 a 10, qual a posição que Jesus ocupa na sua vida. Não precisa nem falar, é você e Deus. Pense assim, qual é nas 24 horas do dia, quais são as coisas que você realmente valoriza e que você faz todo santo dia, sem intervalo, sem férias. E vê se nessas coisas que você faz nas 24 horas, todos os dias, se Deus está envolvido, se o seu relacionamento com Deus está envolvido, se a leitura bíblica está envolvida, se a oração está envolvida, se a sua consagração, o seu serviço está envolvido. Se não, hoje talvez é a hora que Deus está falando, que tal você sacrificar algo aí no seu tempo, porque eu quero andar com você, eu quero transformar a sua vida, eu quero usar você. Mas a sua agenda está cheia demais. Você está ocupado demais. Você não tem tempo para mim. Eu sou o ser mais importante da sua existência. E você está se preocupando com tudo e com todos, menos comigo. Você está achando que correndo freneticamente, como você tem corrido atrás das coisas desse mundo, você vai resolver os seus problemas, vai resolver as suas crises, a sua falta de paz, a sua emoção. E você está esquecendo que tudo que você mais precisa, na verdade, a única coisa que você precisa nesse mundo é um relacionamento correto comigo. Será que você não quer abrir um tempinho na sua agenda para andar comigo? E é isso que Jesus fez com aqueles homens. Sigam-me. Interessante que quando Jesus morreu, e eles estavam desanimados, qual foi a primeira coisa que Pedro e os seus amigos fizeram? Qual foi a primeira reação antes de Jesus ressuscitar?
Tem uma música que fala, vou pescar. Por quê? Porque ele ia voltar para a pescaria. A gente achava, lembra os discípulos da casa a caminho de Maús? A gente achava que aquele seria o Messias, mas faz 2 dias, 3 dias que ele morreu. E às vezes eu e você, assim, nós estamos tão sem esperança naquilo que Jesus quer fazer conosco, que a gente não tem coragem de largar as nossas atividades para se envolver num relacionamento transformador com Ele. E o que Ele mais quer é andar comigo. Imagina, se a gente fosse convidado para estar numa reunião lá em Brasília, né, com a Dilma, nós nos prepararíamos, faríamos a barba, as mulheres iam se produzir toda porque iam estar na sala da Dilma, da presidente Dilma. Mas o nosso Deus não quer que a gente vá lá, Ele vem nos visitar todos os dias, mas a gente não tem tempo para Ele. Alguém que é muito mais importante que a presidente e quer andar com a gente, mas a gente não tem tempo para Ele. Jesus quer transformar as nossas vidas. Os relacionamentos discipuladores podem ser perfeitamente colocados em prática enquanto desenvolvemos as demais atividades do dia a dia, sabendo que esses são de resultados, o quê? Eternos. Qualquer outra atividade que você desenvolva nas 24 horas do dia, elas vão ficar aqui. Mas as pessoas que você leva a Cristo, o tempo que você investe no relacionamento com Deus, são de dividendos eternos. A coisa mais importante que a gente tem na vida é Deus. E a área mais importante da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual. Mas infelizmente, a área que a gente mais negligencia. Imagina o que seria da nossa igreja se Deus fosse a nossa prioridade. Imagina o que seria da sua família se Deus fosse a sua prioridade. Imagina o que seria do seu local de trabalho se Deus fosse a sua prioridade. Imagina o que seria da sua vizinhança se Deus fosse a sua prioridade. A sua vida seria transformada dia após dia e você seria um agente transformador do ambiente onde você vive. Entenda, as pessoas que estão lá trabalhando do seu lado, Deus pode usar você para ser uma bênção para elas. As pessoas que estão lá na escola do seu lado, Deus quer que você seja uma bênção para elas. Os seus parentes, os seus amigos, seus vizinhos, você pode ser uma bênção para elas. Mas tudo isso leva o quê? O nosso bem mais precioso, que é o tempo. O tempo. Se você não entender que Deus quer usar a sua vida e quer usar o seu tempo para salvar vidas, nada vai acontecer. Portanto, Jesus chama pessoas comuns para a realização de uma obra extraordinária. Simples pescadores. E hoje, 2000 anos depois, estamos falando deles. Quantos anos depois haverão pessoas aqui nessa terra que foram impactadas pela sua vida? Daqui 10 anos, se você morrer hoje, tem pessoas que vão lembrar de você com gratidão pelo que você fez na vida espiritual delas? Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Hoje nós estamos falando de homens que morreram há quase 2000 anos atrás. Porque a vida deles foi instrumento nas mãos de um Deus Salvador. E você também pode ser lembrado por muito e muito tempo por ser um instrumento nas mãos desse mesmo Deus que deseja transformar você e também usar a sua vida. Você quer? Você tem tempo para Ele?
Pense nisso. Deus quer usar a sua vida, ainda que você se sinta incapaz. Mas é isso que Ele pretende. Pessoas que dependam dEle e não da própria capacidade. Ele quer fazer de você pescador de homens. Amém?